Canto de Santo Antônio, município de Quissamã, região norte fluminense, está localizada a casa de farinha do saudoso Jaci Brígida. Neste local, preservado por sua família, a farinha de mandioca e seus derivados são produzidos desde 1924. Nas terras da propriedade, é realizado o plantio. Depois de arrancada a mandioca, é raspada, lavada, cevada, prensada, peneirada e finalmente torrada. Os saberes tradicionais são passados dos mais velhos para os mais jovens, e a agricultura familiar está no cerne da geração de renda desta família. Através do auxílio emergencial para a cultura, a casa de farinha foi reformada e o fôlego renovado para retomar a produção e manter ali guardada a memória afetiva e os saberes tradicionais que juntos revelam a arte de farinhar. Esse documentário pretende destacar o papel da mulher na vida no campo e a importância das casas de farinha como espaço de memória. O cenário é composto pelas marcas do empoderamento feminino e as relações de afeto. Eu sou Alcimar Reis, nasci em Canto de Santo Antônio, né? Vivo no Rio há muitos anos, sou estilista, artista plástico, né? Crio minha moda no Rio de Janeiro e sempre que possível eu estou aqui no Canto de Santo Antônio, né? Meus pais vivem aqui, morreram aqui, isso aqui tudo é herança do meu avô, então para não morrer a tradição, eu sou sempre aqui criando, cuidando. Aqui é uma casa de farinha, aqui a gente também vem para cá fazer farinha. Sempre que possível eu estou entre um e outro. Meu nome é Alci Francisco dos Santos. A propriedade é de herança, né? Então agora pertence a nós, né? Os filhos, né? De seu Jaci, né? E agora é de uso de frutos. Meu trabalho mais profissional é no Rio de Janeiro. Eu trabalho em Copacabana, eu tenho um stand numa feira de arte em Copacabana e aos fins de semana, então lá pode me encontrar lá quem quiser, né? Enfim, e sempre que possível eu estou aqui. Para Santo Antônio, Quissamã, na realidade é uma cidadezinha muito gostosa. E aqui, nesse espaço, aqui... A casa de farinha é muito importante, porque além de servir nós da família, e poderemos servir outras pessoas que vêm de fora para fazer a farinha. A casa de farinha costuma ser utilizada por outras pessoas também, que às vezes não têm a sua própria casa, né? Então vem e faz aqui mesmo. Eu me sinto muito bem sendo uma das farinheiras de Quissamã. Bom, meu pai é uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada. Gostava de trabalhar sempre na roça, né? O trabalho dele sempre foi rural. O trabalho dele mesmo é só do plantio da mandioca, de fazer a farinha, de plantar. Esse era o trabalho dele, que ele gostava muito. Esse sítio aqui é herança, né, da época do meu avô. Todos nós nascemos aqui no sítio
Meus pais já morreram, então até a gente tenta preservar o centenário da família. E aqui a gente faz farinha, a gente cuida do sítio. Eu vivo no Rio há muitos anos, mas aqui moram todos os meus irmãos. E sempre que possível eu estou aqui para poder fazer uma farinha, cuidar do espaço, e a gente faz um espaço novo. A gente cuida bastante daqui do espaço. E a família é bem grande até, tem muitos irmãos e todos nós, eu vivo fora, mas aí eles vivem aqui, eles cuidam, eles plantam, enfim. Essa casa de farinha aqui, meu pai tinha uma casa de farinha separada da casa, aí com o tempo, né, porque era muito antiga, ele acabou com a casa de farinha, aí fez uma outra casa de farinha nova, junto à casa, porque é um espaço menor, que deixou de fazer farinha mais para venda, então ficou uma coisa mais artesanal assim. Vim para cá para poder reformar, para poder ficar uma coisa bonita, para manter sempre a tradição familiar, para não morrer a tradição da casa de farinha, não morrer a tradição do meu pai, dos avós, tudo isso, né? Então a gente tenta manter e preservar essa cultura daqui de Quissamã, cultura, enfim, de família, né? Meu pai, ele sempre fez farinha, tá? Ele ficou muito tempo, praticamente até o seu falecimento. Eu sempre tive o sonho de fazer a reforma da casa de cozinha e farinha, que estava feia, entendeu? Então agora a gente fez, aproveitando essa oportunidade. Eu pretendo continuar com a farinha. Bom, o doce é uma coisa nova que comecei a fazer agora e está sendo muito bom. A manga, a laranja, né, a jaca, outras coisas a mais que, né, a gente colhe. A gente vai sempre fazendo doce com as próprias frutas do sítio da gente. Meu trabalho é um trabalho artesanal, então é uma feira mais turística, né, que eu tenho vários amigos pelo fato do meu trabalho, eu conheci vários amigos, tenho vários amigos até fora do país e também sou mais conhecido fora do país do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as pessoas não valorizam muito a arte, então lá fora eles valorizam muito mais, então eu sou muito mais conhecido lá fora. Eu trabalho publicado na Bélgica, numa revista chamada Baladas, né, que é um trabalho que eu fiz. Né? Inclusive essa revista é de uma cantora da Bélgica, que o nome dela é Eva, e nos conhecemos aqui no Brasil, e aí desse trabalho que eu fiz para ela, aí eu cheguei até a Bélgica. Né? Gosto muito do carnaval, né, do Boi Maredinho, que eu sempre fui, né, o fã do carnaval. Agora, hoje em dia, infelizmente, não temos mais o carnaval, pelo menos no momento, né? E, sabe, meus doces estão fazendo um sucesso, graças a Deus, e a gente vai indo em frente. Olha, eu gosto muito da minha casa cheia. Sou uma pessoa que gosta que as pessoas venham, curte a minha casa, que gosta, né? Que sabe que aqui são super bem tratados, assim, tá todo mundo com carinho. Eu sou apaixonado quando minha casa tá cheia de gente. Um mexe pra lá, outro mexe pra cá. Então a gente está sempre animado, rindo, falando coisas boas do nosso passado também. E eu gosto muito. Sempre que estiver cheio eu fico radiante. Eu, como trabalhava o dia todo, ficava um pouco cansado, mas eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, fazendo fofoquinha da família. Nesse momento, pessoas estão vindo aqui me procurando para fazer vídeo, de fazer fotos, apresentar, né, a minha casa, que é um pouco escondida. Então agora a gente está sendo mais divulgado com essas filmagens maravilhosas que está tendo. Eu me sinto muito bem, sabe? Que as pessoas vêm, sabe, tá me apresentando, né? Mais para a sociedade. Não é dizer que é uma pessoa escondida, mas estou me apresentando mais para a sociedade.
Meu trabalho chegou em Angola através de um grande amigo meu que também é um estilista. Ele é estilista e comissário de bordo, né, de uma aviação chamada TAG, aliás, Soné, né? E aí conheci ele, daí fui conhecendo outras pessoas, aí como eu faço parte dessa feira de artesanato, então... E daí fui fazendo cliente, um compra, o outro indica, aí um fala, eu vim aqui ao Alcimar te procurar porque fulano de tal me indicou você, e daí fui fazendo, né, carreira dessa maneira. Bom, a questão da farinha é um orgulho, né? É um orgulho muito grande porque isso é tradição familiar. Meu pai, desde quando eu nasci, já lidava com farinha. E, então eu cresci, na realidade, raspando mandioca, fazendo biju, coando massa para poder fazer a tapioca, todas essas coisas que abrangem a casa de farinha, então eu fui criado nisso. Eu quero ficar sempre recebendo todo mundo, né? Família, sobrinhos, netos dos irmãos. Pretendo continuar conservando, né? O que meu pai deixou. Continuar a cuidar do jeito que ele gostava de fazer. Eu quero continuar, assim, com a ajuda dos irmãos, a cuidar do sítio. Eu gosto mais da farinha. Aquela farofa gostosa, né? Aquele feijão tropeiro com a farinha. O polvilho também, fazer o biscoitinho. Eu gosto muito. Quero deixar uma mensagem para as pessoas farinheiras, sabe, para não desistir, que é uma coisa antiga, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem. Não desista. Vamos insistir. Vamos nos juntar. Então eu queria que todo mundo se juntasse, sabe? Vamos fazer, apresentar mais a nossa cultura. Sempre que possível eu estou aqui em Quissamã, que fazem farinha, sempre que possível eu estou aqui para poder não morrer a tradição da casa de farinha. E meu pai já faleceu, tem mais ou menos uns 6 anos. Então a gente tem que manter sempre essa cultura da farinha, né, da casa de farinha. Então é um trabalho muito legal. Eu espero que seja para nós agora, que seja para os meus sobrinhos, para os filhos dos meus irmãos, que continue a tradição da farinha, que não deixe morrer essa cultura, que é uma cultura tão linda, tão gratificante. Eu sou Berg Silva, sou fotógrafo, fotojornalista do Rio de Janeiro. E há 4 anos a gente vem desenvolvendo uma pesquisa de imagens e uma pesquisa de textos sobre a casa de farinha. A casa de farinha como unidade de produção que é a base da nossa cultura gastronômica. Se há um ingrediente que simboliza a cultura gastronômica brasileira, esse ingrediente não é nem o arroz com feijão e nem a caipirinha. Esse ingrediente é a mandioca. E todo o complexo de produção dos subprodutos da mandioca representam a síntese dessa cultura alimentar que se instituiu no Brasil, porque a mandioca é uma raiz que foi domesticada pelos nossos ancestrais indígenas, das mais variadas culturas e vertentes, e que, através da influência do tronco tupi, se espalhou por todo o continente muito antes da chegada dos europeus. Quando os europeus montaram o processo de colonização, eles obtiveram, através da cultura da mandioca e da cultura da casa de farinha, um instrumento para alimentar todos aqueles que vieram para cá. Com isso se construiu um país, que hoje se chama Brasil, e se esse país hoje existe, ele se deve muito ao complexo alimentar constituído pela mandioca e seus derivados extraídos na casa de farinha. Então a gente está fazendo essa pesquisa e hoje a gente está fazendo um longo ensaio fotográfico, e em Quissamã a gente conseguiu, através do contato com a Associação de Farinheiras de Quissamã, a gente conseguiu encontrar aqui uma síntese de toda a nossa pesquisa. Aqui a gente tem uma cultura caiçara muito forte, uma presença negra muito forte e uma presença do colonizador também, dos fazendeiros brancos,
Então a gente tem aqui uma cultura alimentar complexa que vai muito além da produção de farinha. A gente tem aqui também uma larga produção de doces e uma cultura alimentar que vem do que eles chamam aqui de brejo, que é a região do entorno da Lagoa Feia e da Lagoa da Ribeira, que tem uma diversidade de produtos incrível. E isso cria uma gastronomia peculiar e muito rica e muito emblemática e significativa na representação da cultura alimentar que formou o nosso país. Então a gente vai encerrar o livro Casa de Farinha aqui. O livro vai ser editado pela editora do Senac Rio. A gente entrega no final de março e o livro deve estar nas livrarias a partir de outubro ou novembro. Então agradeço muito a Marta Medeiros, a Associação de Farinheiras, das Mulheres de Farinheiras, essa Casa de Farinha aqui, do Mazinho e do Alcir, que nos receberam com muito carinho e que a gente percebeu, né, que todo mundo que produz farinha tem um coração recheado de afetos. Então a gente leva daqui não só as nossas imagens, mas um carinho muito grande, que é essa força do povo brasileiro. Essa é minha sala, eu decorei. É uma relíquia que é herança dos meus avós e do meu pai. Meu pai é muito católico, eu também sou católico. E essas imagens foram todas, essa aqui, por exemplo, foi do meu avô, tem mais de 80 anos, tem praticamente quase todos foram dos meus avós, né? Que meu avô era muito religioso, né? E ele tinha muita fé em Menino Jesus de Praga, que é aquele ali em cima, entendeu? E todos esses santos foram doados. Nós aqui éramos 11 irmãos e agora infelizmente somos 9. A gente vive super bem, graças a Deus. Eu e Mazinho, a gente sempre foi melhores amigos, confidentes, né? E assim a gente continua. Todos os irmãos, uns vivem aqui, outros vivem, um em Casimiro, eu vivo entre Rio de Janeiro e aqui em Quissamã. Outros irmãos moram em outros bairros. Aqui no sítio, enfim, moram 4, né? Ele, o Alcione, que também faz parte da Casa de Farinha, a qual mexe mais com a farinha, justo aqui sempre para dar um apoio, mas que geralmente que mexe toda a estrutura da farinha é ele, o Alcione. E nós somos muito unidos, fomos uma família muito unida até hoje, e apesar de que os irmãos estão num lugar, o outro no outro, mas sempre está junto, sempre com união, sempre se encontrando. Quando dá para se encontrar, todo mundo se encontra. Enfim, nos damos bem. Infelizmente não temos mais os nossos pais, né? Minha mãe morreu já tem 20 anos, meu pai tem 7, vai fazer 7 anos. Mas enfim, a estrutura da casa continua a mesma, assim, Perdemos também um irmão recente. Um irmão recente também perdemos.
Mas a gente dá todo mundo muito bem, temos uma boa união, acho que fomos bem criados em questão de união familiar. E agora eu queria mostrar para vocês a cozinha depois de reformada e o processo de como fazer a farinha. Esse aqui é o rodete, que chama rodete, mas é um ralador, que você coloca a mandioca aqui e cai a massa aqui embaixo. Que é isso aqui. É esse aqui. Aí depois do processo, coloca num saco aqui para prensar, né? Que coloca a massa daqui para prensar aqui. Aqui cai a água, dessa água aqui que sai o polvilho. Aí depois que isso aqui estiver seco, vem nessa peça aqui. Aí a gente coa a massa e depois vai pro forno e já vai O processo da farinha. processo da farinha. Vai para poder secar, para virar farinha, e é esse forno aqui. Tem essas pás para poder mexer a farinha. E também, esse aqui é o rodo. Chama de rodo. Chama-se rodo. Podemos mostrar para vocês mais tarde como se faz a parte da farinha, que é sempre rodando ele com a massa aqui. E vai até secar a farinha. Depois disso aqui, Vai juntando vai e vai só pra torrar Torrar a farinha. Entendeu? É isso. Essa é a parte toda do processo da farinha. Esse é o fogão de lenha onde eu faço os meus doces. Tá? Aqui que eu faço minha produção de doces. Processo de lavagem da mandioca para depois ir para a parte de moer. Moer a mandioca para depois ir para a prensa. Fazer um processo até chegar ao forno. Então fica uma parte perfeita desse jeito.
patriarca da família, meu pai, uma pessoa a qual sempre gostou muito desse processo da farinha, uma pessoa que sempre gostou, que sempre manteve a cultura desde a época dos pais dele para cá também, uma pessoa que sempre plantou para a colheita da mandioca, para colher a farinha. Então esse é o nosso patriarca. Infelizmente já não está mais conosco. E a gente tenta, daqui para frente, sempre manter a tradição da cultura da farinha, em homenagem a ele, nunca deixar morrer essa cultura tão gratificante e especial que é a farinha. A gente vai rezar, independente da religião, né? A gente acredita sempre no bem. O que a gente quer agradecer é a saúde do Alci, especialmente, a saúde de todos que estão aqui, nesse momento tão difícil em que as pessoas, né, estão uma se distanciando da outra por vários motivos, não é só pelo motivo do Covid. O motivo da gente estar junto, o motivo da gente poder comer junto. A farinha foi uma grande desculpa para esse encontro, que eu acredito que o destino trouxe a Sônia, trouxe o Berg, para se unir à nossa luta, eu, o Mazinho, o Alci, a Nilza, a gente que está aqui junto com a Cleilza, sempre fazendo a nossa farinha, quietinho, remando. O Arnaldo veio para ver como que a gente, né, tem vivido esses últimos anos, que a gente começou já tem um tempinho. Agradecer a Deus, agradecer aos nossos orixás, agradecer aos espíritos da bondade, da prosperidade, da saúde, que governam as nossas vidas e todo esse universo. Pai nosso, meu pai também que criou essa casinha de farinha há muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que onde ele está muito feliz. Ele está muito feliz pela obra que foi feita, pela manutenção da casa de farinha, por todos vocês aqui. E presente aqui hoje pela inauguração disso, é muito feliz por vocês todos estarem aqui para fazer tudo isso por nós. Amém. Obrigada. Vamos rezar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltando ao título, precisamos contar sobre a inspiração para esse projeto. Brígida, o nome de uma mulher negra escravizada na fazenda Quissamã. Liberta, residiu até os seus últimos dias na localidade do Alto Grande. O ventre da estimada Brígida deu origem aos Brígidas, pessoas que têm como referência o nome da sua matriarca. A essa memória afetiva dedicamos esse trabalho.